Nós vamos dar início a uma nova série de mensagens. Vamos falar do Evangelho segundo Jesus. Amém, gente? E a mensagem que eu desejo trazer para você nesta manhã vai exigir um pouco da sua massa cinzenta, da tua inteligência para pegar o cerne da questão, e também vai exigir muito de você no que diz respeito à sua espiritualidade, do quanto você tem a humildade de reconhecer que talvez a sua vida cristã, ela não tenha mais sentido, porque em algum momento você desvalorizou tudo que Jesus fez por você. Então a pergunta principal dessa série de mensagens é: o que Jesus quis dizer quando ele disse, segue-me? Respondendo a essa pergunta é uma das coisas que nós mais precisamos ter ciência do que ele quis dizer sobre isso, de qual foi o seu pedido. Porque se você não tiver consciência do que isso significa, a sua vida cristã perde valor. Eu encontro pessoas de todos os tipos, mas o meu público principal são os cristãos. E a maioria que eu encontro se encontra muito, mas muito desanimado. Desânimo por conta de sofrimento, desânimo porque não vê valor na vida cristã. São N os fatores e N os motivos. E uma das coisas que eu considero primordial numa vida cristã é o entendimento claro das Escrituras de quando Jesus te chamou para segui-lo. Porque a partir daí se esvai todas as falácias de que você sempre será vitorioso. Isso se dilui e cai pelo ralo. Outras questões do tipo de que crente não sofre, vai embora também. Outras questões de que tipo, eu posso viver a vida de qualquer jeito, isso não existe. Quando Jesus te chama para segui-lo, isso não existe. E hoje, gente, a minha luta, uma das minhas lutas principais em relação à vida cristã, é que a gente tem trabalhado aqui na igreja, eu juntamente com a liderança, porque eu tenho visto a necessidade do crente se converter, de fato. Não porque seja maldade de alguns terem começado uma vida cristã, talvez da maneira errada, mas é porque às vezes não te apresentaram o Evangelho como o verdadeiro Evangelho. Então há um trabalho de formiguinha pela frente, mas é um trabalho intenso, é um trabalho que vai exigir tudo de você. Hoje nós lutamos e batalhamos contra nós mesmos, contra talvez um evangelho que foi apresentado de maneira simplória, porque não é assim. Para você ter uma ideia, a gente precisa hoje batalhar contra até mesmo aquilo que o mundo tem feito e apresentado, talvez um Jesus que não é verdadeiro. Precisamos ter consciência disso. Então a minha vontade, o meu desejo, e a minha oração, jejum, o meu mergulho na palavra de Deus é para que você saia daqui nesta manhã reflexivo. Eu quero que você saia pensando na palavra de Deus, na sua própria vida espiritual, fazendo uma avaliação pessoal, profunda, se de fato você está convertido ao Evangelho ou não. Amém? Então vou pedir para você ficar de pé, vamos orar e vamos começar essa nova série de mensagens. Peço a você que não falte, se você tiver que escolher vir num culto, aqui eu falo principalmente para você que tem frequentado assiduamente a igreja. Se você tiver que escolher estar num culto, escolha estar no culto pela manhã. Para você que está assíduo frequentando a igreja, venha pela manhã. Eu gostaria muito que todos vocês continuassem recebendo dessa mensagem. Então ela vai ter uma continuidade. Eu ainda estou em dúvida se eu vou nesta série durante 4 domingos ou se eu vou 8 domingos. É bem provável, pelo conteúdo extenso que a gente tem a trabalhar, que eu faça ela durante 2 meses, Mas peço que você nesses próximos 4 domingos esteja aqui, com o corpo presente, desejoso e com o coração aberto para talvez tomar algumas decisões sábias para a sua vida espiritual. Amém? Vamos orar. Pai, nesta manhã nós consagramos, Pai, esse tempo do ministério da Tua Palavra ao Senhor.
Nós estamos aqui para te ouvir, meu Pai. Nós estamos aqui para tomar decisões que são de extrema importância para a continuidade do Teu Evangelho e para as nossas próprias vidas. E eu te peço, Jesus, que de uma maneira muito profunda e também de uma maneira muito leve, o Senhor possa nos trazer verdades e realidades profundas acerca da nossa vida espiritual. Nós queremos entender o significado, Pai, do Seu chamado para a nossa vida. Nós queremos entender o que realmente significa o Evangelho de Cristo Jesus, diferentemente talvez daquilo que nos foi apresentado. Queremos, ó Pai, ouvir a Sua voz nesta manhã e te pedimos que o Teu Espírito Santo tenha um acesso livre ao nosso coração, dando direção, dando propósito e fazendo com que a Sua palavra seja entendida de uma maneira profunda. Nós oramos agradecidos por esse momento como igreja e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você não pegou o seu esboço, você pode se dirigir até a recepção e pegar o seu esboço para você ir acompanhando a mensagem aí, né, de tudo que nós vamos falar aqui. Então, essa série de mensagens, o Evangelho segundo Jesus. O que o Senhor Jesus quis dizer, né, quando Ele disse, segue-me, vem até mim, vamos prosseguir aqui. O Evangelho que está na moda hoje em dia oferece uma falsa esperança aos pecadores, promete que eles terão vida eterna, apesar de continuarem a viver em rebeldia contra Deus. Temos visto, né, de Gênesis a Apocalipse, de A a Z, né, de momento em momento nesse mundo que nós vivemos, que as pessoas não estão compreendendo o que verdadeiramente significa o Evangelho. Estamos tratando Jesus como algo do que Ele tem a nos oferecer, mas esquecemos da segunda parte, que diz respeito à obediência. Então, se nós pegarmos a palavra de Deus, a salvação é uma realidade. Nós queremos a salvação, queremos a vida eterna, queremos viver eternamente, queremos a graça contínua do nosso Senhor Jesus Cristo e queremos ir para o céu um dia, aonde não haverá choro nem ranger de dentes. Mas enquanto vivemos aqui, muitas vezes a nossa cabeça é guiada para simplesmente aceitar a salvação, mas não aceitar o processo de regeneração que o Espírito Santo faz em nós. Temos uma grande dificuldade, né, de obedecer a Cristo nos mínimos detalhes. Constantemente neste mundo de trevas lhe é apresentado uma segunda opção em relação ao Evangelho. Você pode obedecer, mas você não precisa obedecer completamente. Você pode seguir uma vida cristã, mas não precisa ser tão religioso ao ponto de observar tudo que Jesus está lhe pedindo em sua palavra. Lembre-se que Jesus mesmo disse que Ele veio justamente para causar divisão. A palavra que Jesus nos oferece, que Ele nos apresenta, não são palavras simples de serem vividas, são palavras duras, são situações das quais constantemente nós precisamos nos avaliar e nos reavaliar. Há um encorajamento constante da palavra de Deus para que a gente permaneça. É um fato de que a Bíblia vem acompanhada do Espírito Santo para todo aquele que crê. Então nós não lemos um livro como um livro comum, de uma literatura comum. Nós recebemos uma iluminação do Espírito Santo quando aceitamos a Cristo e lemos a sua palavra. Esse livro é vivo, ele não é morto. Nós temos diversas ferramentas disponíveis para nós, e ferramentas espirituais que podem aumentar a nossa fé, que servem também para nos encorajar neste mundo de trevas, mas não necessariamente que tudo isso é base para que você ache que a vida cristã deve ser levada de forma leviana ou vivida na hipergraça que muitas vezes é apresentada. Não importa, eu vou pecar aqui, mas Deus me perdoa, porque afinal de contas Ele é um Deus perdoador. Tome muito cuidado com isso. O meu apelo para você é para que você novamente leia a palavra de Deus sobre uma ótica correta do que realmente significa a palavra, de onde pecado é chamado de pecado, e porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, aonde você realmente compreende que o pecado leva à morte, e há uma separação. Não há como você ver a Deus levando uma vida pecaminosa. Muitas vezes a sua falta de fé não é porque você está desanimado, é porque você está em pecado. E vivendo em pecado, ninguém consegue se sustentar dentro de uma igreja, principalmente uma igreja que fala sobre a palavra de Deus e que não alivia, porque nós temos que falar. As pessoas não querem mais falar sobre o inferno, porque o inferno é ruim. Você falar de inferno, o povo corre. As pessoas não querem falar sobre pecado, elas não querem ouvir que elas são mentirosas, na maioria das vezes, quando estão brincando de ser crente, que elas são incrédulas, quando ao invés de confiar no Senhor e no seu sustento,
elas choram, esperneiam, gritam e dizem que Deus não existe. Meu irmão, nós estamos sendo confrontados constantemente com a palavra de Deus, e precisamos falar daquilo que de fato o Senhor está pedindo para que nós falemos. Esse novo evangelho que tem sido apresentado tem produzido uma geração de cristãos professos, cujo comportamento raramente se distingue da rebeldia em que vive o não regenerado. Charles Spurgeon, ele falou o seguinte: o mundo não lê a Bíblia. Lê, gente, só quem quer combater crente. Mas o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê você. Você tem que ler a Bíblia, porque se você não lê a Bíblia, quando você diz que é um cristão que não lê a Bíblia, o mundo vai fazer a leitura da sua vida e dizer: não vale a pena ser crente. Você é crente? Desse jeito? Prefiro ficar do jeito que eu estou. Isso não diz respeito ao se você tem grana ou não, não depende da sua classe social, se você recebeu uma grande herança ou se você nasceu sem nada. Isso diz respeito à esperança do teu coração. Então você pode estar passando uma situação complicadíssima. Se você de fato é um cristão genuíno, a tua esperança está em Cristo Jesus. Ainda assim, a luz de Cristo que habita em você será refletida na vida daqueles que necessitam. E mesmo que ele veja você passando por uma situação quase que impossível de ser resolvida, ele pode dizer ainda: você é diferente. Se eu estivesse no seu lugar, eu não sei o que eu faria da minha vida. Esse é o verdadeiro cristão. Vida cristã não é ausência de problemas, é a solução para todos eles, e a solução se chama Jesus. Se eu tenho Jesus, não tenho falta de nada. Você talvez não tenha todas as respostas ainda, e talvez em vida, escute isso que eu vou te dizer, você não receba todas as respostas, mas a promessa é que se você se manter fiel, um dia, lá no céu, você terá a oportunidade, o privilégio de perguntar ao Senhor Jesus: por que, Jesus? Eu passei por aquilo e nunca recebi do Senhor uma direção. E Jesus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, vai te dizer: você recebeu, é que você não percebeu. Agora deixa eu te mostrar o que eu fiz com a tua vida, diante das provas e situações que eu lhe apresentei. Amém, gente? É nessa perspectiva que devemos viver o nosso Senhor Jesus em nossa vida. Você sabe o que significa o Evangelho segundo Jesus? Sabe o que significa segui-lo? Eu te convido a conhecer o que verdadeiramente liberta a alma das amarras do pecado e oferece a verdadeira novidade de vida. O evangelho que Jesus proclamava era um chamado ao discipulado, um chamado a segui-lo em obediência submissa, e não um mero apelo que fizesse uma decisão ou uma oração. Não quero aqui desmerecer o fato de você talvez ter levantado a sua mão diante de um apelo feito em alguma igreja, ou diante do apelo feito em algum momento de evangelismo do qual você veio a conhecer a mensagem do evangelho. Não estou desmerecendo, eu estou dizendo que simplesmente isso é superficial demais para dizer que você é um cristão. E o depois disso, como ficou? E a sua vida hoje, o que realmente mudou? Quais os vícios você deixou para trás? Qual o nível de obediência que você tem? Quantas pessoas vieram a conhecer essa graça maravilhosa, essa graça libertadora através de você? Faz quanto tempo que você não evangeliza, que você não diz para as pessoas o que é a vida com Jesus? Tome cuidado, a palavra do nosso Senhor Jesus sobre a vida eterna vinham invariavelmente acompanhadas de alertas. Aqueles que pudessem ser tentados a encarar a salvação com levianidade. Disse ele que muitos o chamam de Senhor, serão proibidos de entrar no reino dos céus. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 7, de 21 a 23, acerca das experiências vividas com o Senhor. Experiências, tá bom? Olha o que o Senhor Jesus disse, é Jesus quem está dizendo. Mateus 7, de 21 a 23, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, com S maiúsculo, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Poxa, Jesus está sendo duro demais aí. Jesus está dizendo em outras palavras, se você teve experiências, várias delas, sobrenaturais, inclusive, mas em algum momento da sua história, essa experiência
se tornou maior do que a sua obediência a Deus nos detalhes. Ou seja, você deixou de conhecê-lo. Um dia ele dirá: não te conheço. Na realidade não é que ele está te rejeitando, é que você o rejeitou primeiro. Então, das tuas experiências sobrenaturais, das experiências que você teve, do falar em línguas, de ver curas, de ver demônios sendo expulsos, eu diria que tudo isso é muito importante, desde que haja uma continuidade no que diz respeito à obediência, em coisas básicas da vida cristã. Eu não consigo fazer crediário nas Casas Bahia, porque eu sou uma das classes mais desacreditadas do Brasil, e não é uma questão de perseguição espiritual, é porque de fato, eu tenho amigos, colegas eu diria, nem amigos são, colegas pastores, que não levam a sério o ofício de ser pastor. Nós somos os mais desacreditados, os segundos mais desacreditados, primeiro os políticos, depois os pastores, depois os policiais, tudo com P. Ninguém merece. E por que isso acontece? Porque lhes falta entendimento. Então, por mais que você veja uma pessoa virada no giraia, faz e acontece, dentro de um culto como esse daqui, quando passa por aquela porta, ele simplesmente é a pessoa que tem o nome mais sujo da cidade, deve para todo mundo, está sempre enganando. Meu irmão, que tipo de fruto essa pessoa dá? Uma árvore é conhecida pelos seus frutos, e se lá fora ela é uma outra pessoa, para ela, infelizmente, não terá outro caminho senão a condenação. Isso serve para todos nós, e eu não sou melhor do que vocês, serve para mim também. Por isso a observância desse texto do Senhor Jesus dizendo é tão importante. Por isso que eu tenho dito para a igreja, Jesus foi a pessoa mais controversa que já existiu. Se Jesus estivesse vivendo nos nossos dias hoje, alguém estaria cuspindo na cara dele dentro da igreja, porque ele confrontava todo mundo. Ele não tinha muitas amizades não, meus irmãos. Todo mundo queria a cabeça dele, porque os romanos queriam a cabeça dele, pela sua popularidade, e ele não tinha medo, falava com o romano, falava com o grego, falava com o próprio povo judeu, ele falava com todo mundo, a verdade. O seu próprio povo, os religiosos, os grandes líderes queriam a cabeça dele. Por quê? Porque Jesus veio para desbancá-los também, dizer: esse jeito que vocês vivem não é o jeito que a Bíblia orienta. Vocês são falsos mestres, raça de víboras, vocês não merecem atenção, vocês não honram o ofício que vocês dizem ter, como sacerdotes. Imagine só, se você se encontrasse com um engenheiro, que estudou nas melhores faculdades, aqui do Brasil. Ele vai lá, estuda no ITA, se forma. Ele faz um doutorado, faz um mestrado, faz algumas qualificações, maravilhoso. E aí esse engenheiro elétrico se encontra com um técnico que não fez nada, mas que sabe fazer uma ligação de uma casa popular. E aí os dois começam a se encontrar numa obra, e o popular técnico diz assim: então, esse jeito que você quer fazer que está aí no papel, isso não adianta aqui nesta casa popular. O que adianta aqui é esse tipo de ligação que eu estou lhe apresentando. O que o engenheiro vai dizer? Rapaz, eu sou formado em XYZ, e você nem curso técnico tem para tentar me orientar naquilo que eu sou especialista. Basicamente, o que Jesus fez com os mestres da lei foi isso. Entendeu? E muitas vezes o que acontece conosco é justamente isso. Jesus ele vem apresentando para você o verdadeiro evangelho, mas você insiste em dizer: não, o Senhor não sabe de nada. Eu sei desse assunto, o Senhor não sabe. Precisamos entender o que as Escrituras nos orientam. As Escrituras nos encorajam a examinar a nós mesmos, a fim de sabermos se estamos na fé. Você sabia disso? Se não sabia, eu estou te orientando hoje. As Escrituras nos encorajam constantemente para saber se nós estamos permanecendo na fé. Diz aqui em 2 Coríntios 13:5, examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. 2 Coríntios, Paulo falando com quem? Com a igreja. Paulo não está falando com um grupo de gentios,
com não cristãos. Paulo está falando com a igreja de Corinto. Igreja de Corinto, avaliem-se. Vocês estão na fé? Sigam em frente. Não estão na fé? Arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para Deus e sigam em frente. Essa é uma prática que deve ser para nós constante. Avalie para ver se você está na fé. Um outro texto que Pedro escreve em 2 Pedro 1,10, ele diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E também é correto afirmar, examinar as nossas vidas e avaliar o fruto que produzimos, pois cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, como diz em Lucas capítulo 6, versículo 44, toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros nem uvas de ervas daninhas. A verdadeira salvação não é somente justificação, ela não pode estar separada da regeneração, da santificação e da glorificação final. Quem entendeu alguma coisa aí? Os homens deveriam ser os primeiros a levantar a mão e dizer: eu entendi. Mas como vocês também ainda estão em falta no estudo bíblico, eu vou ajudá-los. Porque quando seus filhos perguntarem para você qual é o significado dessas coisas, vocês precisam saber responder. É importante que você não saiba somente o placar do seu time. É importante que você saiba das coisas espirituais. Então vou explicar, porque de fato são termos que talvez nos últimos anos você não tenha ouvido, porque a igreja deixou de pregar sobre isso. Então, em linhas gerais, porque cada termo desse daqui, a gente poderia ficar falando durante meses, em cada um deles, até que pudesse ter um entendimento mais claro e objetivo do que cada um significa. Mas vamos lá, doutrina da justificação. A doutrina da justificação pela fé é a espinha dorsal da Bíblia. Com ela a igreja mantém-se de pé, e sem ela a igreja cai. O homem não é justificado diante de Deus pelas suas obras, ou seja, salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé, pela graça em Cristo Jesus. Não somos salvos pelas obras, mas para as obras. A salvação é pela graça. Todo o trabalho foi feito por Cristo Jesus, começo, meio e fim. Por que é importante dizer isso? Porque, por exemplo, a Igreja Católica, ela prega que a salvação é pelas obras. Está errado, não é bíblico. É por isso que Martinho Lutero se levantou há 500 anos atrás, fez as suas 95 teses, colou lá nos muros de Gutenberg, nos portais de Gutenberg, e disse: tudo que vocês estão pregando, igreja, está errado. A salvação é pela graça, para as obras. Então o entendimento disso é o início da vida cristã. Então esse é o termo que nós usamos para justificação. Não é declarado filho de Deus pela religião que professa. O homem é justificado pela fé. O autor da justificação é Deus. A causa meritória da justificação é o sacrifício substitutivo de Cristo. Cristo morreu por você. Cristo se fez justiça por você. É a justificação que te salva, né? O processo de justificação. A justificação pela fé é uma bendita verdade, pois a palavra de Deus afirma que já há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Agora, regeneração, falei desse termo para você também. O que é a doutrina da regeneração? É uma obra do Espírito Santo em nós. Tem gente que para na justificação, acha que está aí, ó. Essa é a vida. Aí quando pergunta para você: você é de onde? Eu sou evangélico. Acabou de passar a perna em 15. Eu sou evangélico, porque é moda dizer que é evangélico. Às vezes você passou pelo processo de justificação, não vou duvidar disso, porque cada um tem que saber responder por si. Mas você está distante do processo de regeneração. Por quê? Porque você parou no tempo. E por que eu digo que você parou no tempo? Porque você ainda precisa se posicionar. Algumas verdades básicas da vida. Você precisa entender que o processo de leitura da Bíblia para todo crente, todo cristão, ele é obrigatório, porque o processo de formação nossa não para na vida espiritual. Ele é contínuo. Você vai fazer engenharia, tem um limite, não tem? 4 anos, 5 anos, 6 anos, dependendo da sua disposição. Vai fazer medicina, tem um limite também.
Uma hora que não dá mais para estudar, chega. Mas a vida espiritual não tem como. Não para. Você pode passar uma vida inteira, não vai ser suficiente, porque Ele é a fonte inesgotável. Então a regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós. Ele muda as nossas disposições íntimas, dando-nos um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Nascemos da semente incorruptível. Temos não somente um novo status, que é a justificação, mas também uma nova vida, que é a regeneração. O seu testemunho vívido aí fora, onde as pessoas dizem: rapaz, você mudou, hein? Impressionante o que Deus fez na sua vida. Esse é o processo de regeneração. E vem também, abaixo disso, ou após isso, a doutrina da santificação. Os que nascem, crescem. Aqueles que nascem de novo, entram num processo de crescimento no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O processo de santificação vai continuar sendo vivido até a volta de Cristo Jesus. Por isso é tão importante a sua vida de jejum, meu irmão, de oração. Você está no processo, sendo santificado todos os dias. Não é fácil, mas se você não se tornar santo, separado, que é o significado da palavra, você vai fazer parte do outro bolo, do mundo. É difícil viver aqui. Tudo conspira contra nós, não é? Como que você fala de honestidade e integridade nos seus negócios, você que é um microempreendedor, sendo que você tem as maiores cargas tributárias de todos os países do mundo? Difícil, cara. Pensa num púlpito difícil, é esse aqui, ó, no Brasil. Como é que a gente fala sobre integridade e honestidade, se o principal líder do governo é metido com coisa que não presta? Quanta dificuldade a gente tem. Por quê? Porque tudo vai sugerir para o Brasil que realmente ande na contramão. Por isso querem nos calar. Mas o processo de santificação, ele deve ser contínuo. Por meio dele, somos transformados à imagem de Cristo e caminhamos de fé em fé, avançando de glória em glória, moldados pela graça. E aí depois vem a doutrina da glorificação. A glorificação é uma realidade futura. Ela vai acontecer na segunda vinda de Cristo, quando os mortos ressuscitarão com corpos glorificados, semelhantes ao corpo da glória do Senhor Jesus, e os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Você vai estar nesse grupo aqui? Levante sua mão assim: eu vou. Amém? Que assim seja conosco em nome de Jesus, com todos nós, sem exceção. Que todos nós possamos nos encontrar com o nosso Salvador no dia que estivermos subindo pelos ares, na glorificação. 2 pressupostos aí, você pode completar no seu esboço. Não divida a palavra erroneamente. É importante que você não divida a palavra erroneamente. Nós não fazemos de Cristo o Senhor, Ele é Senhor. Os que não o recebem como Senhor são culpados de rejeitá-lo. A fé que rejeita a sua autoridade soberana nada mais é do que incredulidade. Quando eu digo para você não dividir a palavra erroneamente, é que um dia você orou, você se lembra disso? Eu o aceito como Salvador e Senhor da minha vida. Tem gente que fica só na palavra Salvador, que ela é legal, né? Dependendo de como foi apresentado para você, nossa, maravilhoso. Geralmente, hoje nos nossos dias, como um vendedor de um produto. Um vendedor de um produto, está aqui o Zé Ferreira com centenas de anos na área de vendas, né? O vendedor de um produto, ele vai dizer para você assim: essa xícara aqui, meu amigo, ela é especial, você precisa ver, maravilhosa, assim, assim, assado, e tem isso de qualidade, e tem aquilo outro, e tem aquilo outro, tem aquilo outro, só vai falar de coisa boa. Você não vai pegar um vendedor que vai dizer para você assim: ó, essa xícara aqui, ela é segunda linha, se você esquentar demais ela explode, se você fizer isso, ela... Não vai. Muitas vezes o evangelho que é apresentado hoje, só vão dizer para você assim: ó, Jesus é bom, e de fato Ele é. Você pode aceitá-lo como Senhor e Salvador, de fato você pode, mas é necessário também que você o siga
Então, nessa parte de seguir, tem todo um contexto que é importante que você saiba. E aí vem os detalhes que muitas vezes não são contados. E a gente fica vivendo um mundo de fantasia dentro do Evangelho que não existe, porque nunca lhe disseram sobre a outra parte de segui-lo. Então não divida a palavra erroneamente. A verdade é que a palavra Senhor realmente significa Deus em todos os versículos, Atos 16:31, Romanos 10:9, tudo isso aqui significa Deus. O próprio Senhor condenou aqueles que o adoravam com lábios, mas não com suas vidas, em Mateus capítulo 15, de 7-9, disse Jesus: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Complete aí também. Tenha consciência da fé e discipulado verdadeiro. O Evangelho segundo Jesus acaba com a fé fácil. Dizer que todas as exigências difíceis que fez o Senhor aplicam-se tão somente a uma classe superior de crentes é neutralizar a força de toda a sua mensagem. Tem gente que diz assim: mas eu não sou pastor. Rapaz, não existe categoria na vida cristã. Existem responsabilidades diferentes. Mas a defesa do Evangelho e o viver conforme o Evangelho, todos nós estamos na mesma categoria. A responsabilidade minha é diferente da sua. E assim por diante. Mas não adianta você se defender de que você não vive a fé e o discipulado verdadeiro, porque você não faz parte da casta dos supercrentes. Eu não nasci, no Evangelho, então por isso que a minha vida às vezes é meio desviada. Não há desculpa para ninguém. Se você partir desse pressuposto, você sempre terá uma desculpa para não segui-lo pelo caminho. Isso é problema para você. Pense comigo, meu irmão. E aqui, de nenhuma maneira, eu quero incentivá-lo a tomar uma decisão infeliz, com falta de sabedoria, e uma decisão que vai te levar à desgraça, ok? Mas pense comigo por um instante. Quando Jesus diz, lá em Apocalipse, como você não é quente nem morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou seja, você é morno. Jesus está dizendo aqui uma verdade dura também, no livro do Apocalipse. Está dizendo para mim e para você: olha, você precisa se posicionar. Porque se você parar para pensar, é um fato. Ou você tem que ser quente e viver uma vida cristã que realmente o agrade. Isso vai fazer muito bem para você, vai abençoar gerações que virão depois de você. Ou você vive uma vida fria, meu amigo, vai viver do seu jeito, segundo as suas filosofias, as suas metodologias, aquilo que você acha que é correto. Inclusive você pode fazer um evangelho, o evangelho segundo a minha pessoa, não há problema algum, é uma escolha que você pode fazer. Agora, você dizer que é cristão e viver com o mundo, na sua vida diariamente, isso é mornidão. E é nesse sentido que Jesus fala: não dá, não tem como, esse tipo de vida não dá. Meus irmãos, tudo que Jesus fez enquanto viveu aqui, por mais que haja um grande romance no ministério dele, talvez a tua perspectiva precise ser um pouco mais fiel ao texto bíblico. Eu assisti hoje pela manhã 2 trechos de 2 produtoras diferentes acerca aqui de Nicodemos. Te mandei aquilo que é fiel à palavra no grupo da igreja para que você assista. Mas eu assisti também de uma outra produtora. É um romance muito bonito, mas não é fiel ao texto bíblico. O que eu te mandei é o que mais se assemelha, mas o que eu quero te apresentar aqui talvez seja um pouco mais intenso ainda, segundo o que a palavra me orienta. Abriu sua Bíblia aí? Em João capítulo 3, vamos ler alguns versículos da palavra, e deixarei com você aqui alguns princípios bíblicos, acerca da necessidade do novo nascimento. Lembre-se que nós estamos tendo uma conversa franca aqui,
Não quero que de nenhuma maneira você se sinta subjugado por mim. Não, eu quero que você se sinta mesmo levantado e encorajado pela palavra a ter uma vida correta diante do Senhor. Esse é o meu desejo, amém? Por isso a palavra vai nos trazer essa orientação aqui hoje sobre a necessidade de um novo nascimento. Mas pastor, todo mundo aqui já se converteu, olha o público para quem você está falando. Ok, meu irmão, mas vamos ouvir mesmo assim, porque como eu li para você aqui anteriormente, é necessário que a gente constantemente avalie, para ver se de fato nós estamos na fé. Provem-se a si mesmos. Então vamos à leitura do texto, 3, de 1 a 18, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos. Fariseu, a classe, a casta mais religiosa que existiu nos tempos de Jesus. Eram detentores de toda a verdade. O fariseu criava e descriava em relação à palavra de Deus. Exteriormente eles eram tinindo, mas interiormente eles eram podres, destruídos. Eles colocavam para o povo que eles precisavam viver, mas não viviam para eles. Essa era a casta dos fariseus. Então vamos ver o que o texto diz sobre eles. Havia um homem, um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Versículo 8: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que nascem do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Uma tradução mais literal da palavra diz: você é o mestre em Israel e não entende essas coisas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você, no que diz respeito à palavra, é o cara aqui e não está entendendo o que eu tenho a te dizer. Então Jesus, ele não está sendo sarcástico, mas ele está dizendo de uma realidade vigente, espiritualmente falando aqui. E aí o texto continua, versículo 11: asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, isso daqui é um trecho de Números capítulo 21, é uma citação de Jesus, de uma passagem muito conhecida por Nicodemos, que era fariseu, aonde o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, era feito, ditado de cor, por todo o fariseu. De cor, gente. Pega os 5 primeiros livros da Bíblia aí. Nicodemos sabia de cor. A gente tem dificuldade de decorar um versículo, o cara decora 5 livros da Bíblia, sem noção. Vamos lá, continuando aqui. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas espirituais, celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. O versículo 16 é tão importante quanto o 17, porque eles se completam. Jesus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, o que muitos vivem dizendo para nós que Deus pesa a mão. Não, Ele enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito
de Deus. Nem todo aquele que se diz crente o realmente é. Incrédulos fazem falsas profissões de fé em Cristo, e aqueles que não são crentes verdadeiros podem ser iludidos, vindo a pensar que são salvos. Este é um dos ministérios de Satanás, ele é o enganador. E se ele mantiver algumas pessoas nesse tipo de engano, mesmo dentro da igreja, no fim dos tempos, ele será um grande vitorioso, porque conseguirá condenar a muitos. É por isso que aquele povo correu até ele e disse: nós profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, tivemos tantas experiências, falamos em novas línguas e olha, estamos sendo condenados. Não os conheço. Não os conheço. Vocês não entenderam a outra parte. Vocês não viveram a outra parte. Eu não os conheço. Por quê? Porque vocês não me procuraram. Porque quem me procurou, eu me deixei ser encontrado, nutrimos um relacionamento. Eu os conheci, eles me conhecem, mas vocês não. Eu não os conheço. Que palavra dura. Mas é uma realidade. Desde o início do seu ministério público, Jesus evitou adesões rápidas, fáceis ou superficiais. Sua mensagem resultou em mais rejeição do que aceitação entre os seus ouvintes. Meus irmãos, isso é um fato. Senão Jesus não teria sido crucificado. O povo recebe no domingo de Ramos. Logo depois, está todo mundo gritando Barrabás. Sua mensagem mexeu e continua sendo assim até hoje. Ela é dura, porque ela exige um padrão que é o padrão divino para as nossas vidas, para um viver santo, para o processo de regeneração. Sua mensagem resultou em mais rejeição do que aceitação entre os seus ouvintes, pois ele se recusava a proclamar palavras que dessem a qualquer pessoa uma falsa esperança. E esse foi Jesus. Nós poderíamos aqui nesse texto esperar que Jesus recebesse Nicodemos com todas as pompas e circunstâncias, afinal de contas ele era o mestre em Israel. Imagine Nicodemos convertido ao evangelho, naquele momento, que grande rebuliço. Imagine a situação toda acontecendo. Nicodemos se converteu, o grande fariseu, o grande mestre. Não, nós temos que rever isso, eu também vou. Mas não é o que nós estamos lendo aqui. Ele vai para se encontrar com Jesus à noite, para que ninguém veja. Sua palavra é: ei, sabe o que eu percebi aqui, Jesus? Logo no primeiro versículo aqui, olha o que ele diz: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Nicodemos está dizendo assim, em outras palavras: olha, você é um profeta, faz 400 anos que eu não vejo um. Então você é um profeta, mas você não é o Messias Salvador. Não é o que ele está dizendo. Na realidade, toda refutação de Jesus é pela sua incredulidade, de ter visto os sinais, de conhecer o profeta Isaías, mas de não reconhecer o senhorio de Cristo. Entende a facilidade com que muitas vezes nós nos perdemos? É o que acontece e que pode acontecer tanto comigo quanto com você. Ninguém está livre disso. Por isso o estudo constante, a leitura constante da palavra de Deus, que isso renova. Então, desse texto aqui, bíblico, eu quero trazer para você alguns princípios. O primeiro deles: rejeite a futilidade da religião. Pode completar no seu esboço. Rejeite a futilidade da religião. Foi o que Jesus fez com Nicodemos. Deixa eu ler para você uma curiosidade aqui. Ó para você ver. Você pode falar assim, eu até comentei isso com a Valéria essa semana, dessa futilidade aqui, uma das futilidades dos fariseus. Olha só, o credo farisaico incluía a fatidiosa obediência às mais de 600 leis que eles mesmos criaram, muitas das quais eram simplesmente invenções. Eles criam, por exemplo, que se podia engolir o vinagre no sábado,
mas não podia fazer gargarejo com vinagre nesse dia, pois o gargarejar constituía um trabalho, e o sábado era do Senhor, não poderia fazer nada. O ensino farisaico dizia que se podia comer um ovo posto no sábado, ovo de galinha, gente. Galinha foi lá, puf, botou o ovo. Ele podia comer aquele ovo no sábado, porém, somente se a galinha fosse morta no dia seguinte, por haver violado o sábado. E aí, meu amigo, a lista é vasta, tá? É uma lista enorme, de mais ou menos 600 leis que eles criaram. Jesus sabia quem eram os caras, ele tinha consciência disso. Nós estamos dizendo de Nicodemos que era o mestre em Israel, um nome proeminente, né, de toda a nação. Jesus o recebe na calada da noite, como ele mesmo pediu, meio que escondido. Mas Jesus não deixa barato. Você percebeu que no discurso chega uma hora que Nicodemos não fala mais, ele se cala. Por que ele se cala? Porque as verdades que Jesus apresentou a ele eram duras, e ele não tinha para onde correr. Para onde eu corro aqui? Como eu refuto isso? Não tem como, não tem como. O que este homem está dizendo é uma realidade que eu não vivo, e que eu não sei se estou disposto a viver. Quando Nicodemos ouviu Jesus falar sobre um novo nascimento, sua mente deve ter se transtornado. Ele sempre tinha acreditado que a salvação era alcançada através das obras, e Jesus estava dizendo que não, que a salvação era pela graça, que ele precisava entender que não é o esforço que ele faz, não é o fato dele matar a galinha ou não, não é o fato dele lavar a mão ou não, não é o fato dele gargarejar ou não no sábado, mas sim que a salvação unicamente estava ligada a Cristo Jesus. Então não importa o que ele fizesse, nada disso poderia garantir a sua salvação, senão ele aceitá-la pela fé, a graça do Senhor Jesus sobre a sua vida. Jesus apresenta isso para ele. Portanto, Jesus disse a Nicodemos: você tem de ser purificado espiritualmente e renascido espiritualmente. O centro da conversa estava em que a lei e os rituais religiosos, inclusive o batismo, não podem dar a vida eterna. Parece que isso sacudiu Nicodemos profundamente, que nos leva a pensar que ele entendeu a mensagem. E qual era a mensagem? Vem o segundo princípio: aceite a unidade da revelação. O que Jesus estava apresentando para Nicodemos era a unidade que existia na revelação da palavra de Deus. O Antigo Testamento estava se cumprindo na pessoa de Jesus. Existia uma unidade, não era desconversado, não era uma nova situação vigente. Jesus mesmo disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Vocês estão falando muito aí sobre ser fariseu, mas vocês não estão cumprindo o básico. Então deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Eu sou o cumprimento da lei. Para um fariseu ouvir isso, ele chama Jesus de mestre, e de fato Jesus era. Seu ensino era polido, mas ele não reconhece Jesus como Senhor, não aqui. Existe uma grande diferença. Então aceite a unidade da revelação. A salvação sempre significou um novo começo, um renascimento, o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Nicodemos, sendo mestre da lei, com certeza entendia isso, e devia bem conhecer as palavras de Jesus, do Senhor, registradas em Isaías: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como lã, se tornarão. Essa foi a palavra de Jesus. Nicodemos conhecia tudo isso. Terceiro princípio, que também é importante para nós falarmos hoje: compreenda a necessidade de regeneração. Ele não compreendeu. Nicodemos estava alimentando um terrível pecado, do qual nem mesmo estava consciente, o pecado da incredulidade. Quando disse, não entendo, ele diz, na realidade, em outras palavras, eu não creio. Eu não entendo o que o Senhor quer dizer com isso. Nicodemos está dizendo, eu não creio. A incredulidade sempre gera ignorância. Sempre gera ignorância.
A regeneração não é uma opção, é uma necessidade absoluta. Ninguém, nem mesmo um fariseu mais religioso, está isento da chamada divina para um novo nascimento e para uma vida cristã que condiz com a mensagem do Evangelho. E por último, viva a realidade da redenção. Os que rejeitam a obediência a Cristo como um elemento ativo da fé salvadora, afirmam que Jesus escolheu esta ilustração, a de Números capítulo 21, depois você leia, por gentileza, justamente para mostrar que fé é simplesmente abraçar os fatos do Evangelho. Números capítulo 21, diz assim, de 4 a 9, partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Falando do maná, o pão dos anjos. Olha que ingratidão. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Esta é uma figura do próprio Senhor Jesus. E eu te provo por quê. Era um poste de madeira que representa a cruz de Cristo Jesus. Sabe essa imagem que nós vemos na roupa dos médicos da medicina? Que é uma cobrinha num mastro? Então vem daqui, tá? Não é à toa, não. É dessa situação vivida pelo povo de Israel. Então é uma imagem do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por que a serpente? Porque a serpente é um animal maldito, amaldiçoado. E o que Jesus fez na cruz do Calvário? Se tornou maldição para nos abençoar. Então ele foi tido como maldito. Maldito é aquele que sobe no madeiro. Esta é a visão que o povo judeu tinha daquele que era crucificado, maldito. E quando eles pedem para que as serpentes se vão, na realidade Deus dá uma outra orientação a Moisés. Diga para esses que foram picados que, ao olhar para a serpente, para esse animal maldito, eles serão curados. Era toda uma progressão da qual Jesus sabia que se utilizaria agora, nesse momento, com Nicodemos. Ele conhecia essa passagem. Jesus está dizendo em outras palavras: Nicodemos, eu sou aquele que pode lhe trazer significado para a vida e salvação. Meus irmãos, tudo na Bíblia tem um motivo de existir. Então existe aqui para você e para mim a realidade da redenção. Quando Jesus te salvou, Ele disse para você: agora você está começando. Existe agora todo um processo na sua vida que deve ser respeitado. Essa ilustração é longe de ser uma facilidade da fé. Essa ilustração impunha uma condição dolorosa para a salvação de Nicodemos: o reconhecimento do seu pecado e o arrependimento. Ele precisava estar disposto a incluir-se entre os pecaminosos picados pela serpente, porém, arrependidos israelitas que receberam a sua salvação. E um religioso como ele, não pense que isso seria fácil, isso seria extremamente difícil. A partir de alguns versículos aqui, depois que ele faz a pergunta para Jesus, Nicodemos não fala mais, ele fica calado, ele não abre mais a boca, e Jesus continua ali ministrando na vida dele. Meus irmãos, nós temos aqui uma oportunidade maior do que a de Nicodemos, porque nós estamos aprendendo com o erro dele. A revelação da palavra de Deus para nós hoje, ela é muito mais profunda e faz mais sentido para nós do que fez para Nicodemos lá atrás, há milhares de anos atrás. É por isso que não há isenção para aquele que ouve a palavra.
Você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra e de tomar uma decisão diferente da que Nicodemos tomou. Você está tendo a oportunidade de ter uma fé renovada em Cristo Jesus. E o que você vai fazer com isso? Qual será a sua decisão? Durante essas próximas semanas, medite sobre a sua conversão. Faça uma autoavaliação. Pergunte ao Espírito Santo se de fato você tem entendido o que significa ser um cristão. E se você realmente entendeu o que significa conversão. E se você está passando pelo processo de regeneração. E se você tem se esforçado no processo de santificação, para que você venha participar do processo de glorificação que o Senhor preparou para você. E se porventura, nesse tempo, você chegar à conclusão de que você não é convertido, tome a sua decisão por Jesus. E se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. E se você achar que o seu batismo nesse tempo foi um batismo pelo qual você passou, mas não entendeu nada, você foi na onda de todo mundo, e se você quiser se batizar de novo da maneira certa, vamos batizar de novo. O batismo não salva, pode não ter significado nenhum para as pessoas de fora, mas vai ter um significado importantíssimo para você. Mas o principal de tudo isso é que eu quero que você leve em consideração o que a palavra nos ensinou aqui nesta manhã, a necessidade de um novo nascimento. É uma nova vida. Se quando você se converteu nada mudou, reavalie. Amém? O Senhor deseja que você um dia suba para os altos céus e seja recebido por Ele. E eu vou me esforçar muito, com todas as minhas forças, para que isso aconteça. Eu quero subir ao céu junto com você. Eu quero que a gente passe a eternidade juntos. E eu não vou abrir mão da palavra de Deus para que isso aconteça. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. A gente já vai participar desse momento de ceia do Senhor também. Já estamos encerrando, passamos um pouquinho do tempo, mas eu peço que você fique conosco aqui até o final. Com seus olhos fechados, faça a sua oração. Depois de tudo que você ouviu, peça que o Espírito Santo do Senhor trabalhe no seu coração e na sua vida. Existem tantas coisas que você pode viver ao lado de Cristo e Ele está esperando você se posicionar. Talvez a partir de hoje a sua vida cristã passe a ter mais valor do que tinha antes. Talvez Jesus esteja esperando você se posicionar para que algumas portas se abram na sua vida. Ele ainda não consegue liberar você, porque você não está preparado. Mas talvez com um posicionamento correto, Ele passe então a abrir algumas portas para você que você nem imaginava. É um tempo que somos perseguidos indiretamente. É um tempo onde nós estamos vendo muitos dizendo que são, mas tendo outro tipo de testemunho. Mas é um tempo também onde Cristo está resgatando a sua noiva. Existem milhares, centenas de milhares de lugares que nesta manhã estão pregando o verdadeiro evangelho. Existem milhões e milhões de pessoas que estão experimentando o verdadeiro Jesus. E eu posso garantir para você que nesse quesito
de experimentá-lo, não há nenhum tipo de arrependimento. Nenhum. Meu bom Jesus, muito obrigado, meu Pai, pela sua palavra. Nicodemos teve a oportunidade, ouviu, Pai, parte da tua pregação calado, e nós também estamos tendo a mesma oportunidade nesta manhã, mas que possamos nos manifestar, diferentemente de Nicodemos, Pai, que viu um milagre acontecer, vários. Às vezes, Senhor, vemos também muitos milagres, nos empolgamos com isso, mas não é somente isso, meu Pai, que o Senhor deseja de nós. O testemunho público, verdadeiro, profundo, nos é requerido como cristãos. E nesta manhã eu te peço, Jesus, que com toda a sabedoria do Espírito Santo, os teus filhos possam avaliar e reavaliar as suas vidas, confiar, ó Pai, não desconfiando, mas confiando plenamente, possam fazer parte de fato deste novo nascimento, desta nova vida que o Senhor preparou e separou para eles. Nós não temos para onde correr, Jesus. O mundo, ele tem sido cruel conosco. A gente se levanta pela manhã, meu Pai, com tantas preocupações, às vezes não é nem dentro da nossa casa, mas é com relação mesmo ao que o mundo está se tornando. Nos preocupamos com os nossos filhos, ó Pai, porque eles frequentam lugares dos quais nós não estamos ali, para ver o que está sendo dito. Nós nos preocupamos, ó Pai, no caminho para o trabalho, porque as pessoas estão cada vez mais distraídas. Nós nos preocupamos, Pai, muitas vezes com a nossa vida financeira, porque queremos sustentar um luxo do qual o Senhor não nos pediu. Mas eu te peço nesta manhã, Jesus, que tudo seja colocado diante do Senhor, e que de uma maneira amorosa, graciosa, Pai, bendita, o Senhor direcione os teus filhos, abençoe-os, ó Pai, em suas casas, em seus lares, quando estiverem dormindo, quando se levantarem, quando estiverem pelo caminho. Cuide deles, meu Pai. Não tem sido fácil viver aqui, eu estou vivendo nesse mundo, eu tenho percebido, e nós nos apropriamos da tua promessa, meu Pai, que diz que o Senhor estaria conosco até o fim. Nós queremos, Pai, experimentar da tua presença conosco, nos bons e nos maus momentos. Por isso eu te peço, Jesus, que cada um que aqui está possa ter, ó Pai, uma avaliação e uma consciência de como está a vida cristã, e se existe pecado, que seja confessado, recomece, reinicie, prossiga para o alvo, com um coração alegre, com um sorriso no rosto, enfrentando, Pai, as tempestades da vida, sabendo que o Senhor está no barco, sabendo que chegaremos do outro lado da margem. Pai, nos ajude a termos a convicção da tua presença, o cuidado, Pai, com os teus ensinamentos, com os teus princípios. Nos ajude, Pai, a nos posicionar a favor do teu evangelho, Pai, a perseguir o alvo que é Cristo Jesus em todos os dias. Que não haja empecilho, Pai, da nossa parte, que não haja, Senhor, nenhum tipo de preguiça, Pai, ou má vontade, mas que todos os dias das nossas vidas possamos nos posicionar a favor da vida que é o Senhor, a posicionar-nos, ó Pai, a favor do evangelho de vida que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor nos apresentou. Que não haja, Pai, empecilhos nenhum para a ação do teu Espírito em nós, de uma maneira profunda, especial, maravilhosa. Que sejamos o reflexo de Cristo nesse mundo, e que possamos testemunhar, ó Pai, da tua graça em todo o tempo. É o nosso desejo, Pai, e por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Versículo 17 de 1 Coríntios 11 diz: entretanto, nisto que lhes vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come da sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga.
Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Vamos todos comer do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Você crê assim? Pegue o seu cálice e vamos todos beber juntos. Nesse processo de regeneração e de santificação, prosseguimos com fé, com ousadia, com coragem. Meus irmãos, o Senhor venceu este mundo, você crê? Então nós também venceremos. A palavra de hoje, ela te liberta, ela não te aprisiona. A palavra de hoje, ela pode te trazer uma vida abundante da qual você talvez nunca tenha experimentado, da qual você ouve muitos dizer. E o fato de participarmos da ceia do Senhor com um coração leve, livre, solto, e declarando: vem Senhor Jesus, diz muito a respeito de nós. Não tomamos a ceia hoje para a nossa condenação, não, nós tomamos a ceia hoje para o testemunho público de que Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estaremos preparados para entrar no processo de glorificação, porque um dia nos encontraremos com Ele no céu, e toda dor, todo medo, toda ansiedade já não mais fará parte das nossas vidas. Desfrutaremos da presença gloriosa dEle. Essa é a nossa fé, é por isso que vivemos, é por conta disso que morreremos e seremos perseguidos. É por amor a Cristo que nós estamos aqui, e que assim seja até que Ele volte para nos buscar. Amém? O amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja comigo e com você, hoje e sempre. Amém? Olhe para mim, meu irmão. Vamos seguir com fé e com ousadia, um dia de cada vez, sabendo que o Senhor está conosco até o fim. Você crê nisso? Amém. Hoje à noite nós iniciamos também uma nova série de mensagens intitulada Esperança. Se você conhece alguém que está precisando de esperança, hoje às 18 horas estaremos juntos aqui. Que o Senhor em tudo te abençoe. Um ótimo almoço, um ótimo domingo, um ótimo fim de semana.